Estamos aqui novamente com a presença do Valdomiro, o famoso Bill, que é vice-presidente do Centro Espírita Luz do Alvorecer, que vai tecer hoje sobre a Bíblia, a relação da Bíblia e o Espiritismo. Porque existem muitas pessoas aí que têm a mania de falar que o Espiritismo não está enquadrado na Bíblia. Isso aí é uma inverdade, não é? Eu acho que as pessoas estão equivocadas. Com certeza. Então seria bom mesmo falar sobre o assunto. Exatamente. Várias pessoas já falaram a respeito, mas não custa nada, vamos somar a essas pessoas. Eu queria lembrar primeiramente as pessoas que o teólogo e professor universitário paraibano Severino Celestino da Silva não aceita críticas sem fundamentos lógicos. Cansado de ouvir falar que a Bíblia condena o Espiritismo, consultou 16 tipos de Bíblia e ali encontrou disparidades, quer dizer, de conteúdo, né? Lembrou-se das palavras de São Jerônimo: a verdade não pode existir sem coisas que divergem uma da outra. Decidiu mergulhar na fonte hebraica na Bíblia e comparou com as versões em grego, latim, e descobriu que as traduções apresentam conceito político e pessoal de seus tradutores. Em outra parte também, eu quero lembrar a vocês que o mesmo pesquisador, ele consultou mais 103 referências bibliográficas que colocam o Espiritismo no seu devido lugar, perante a Bíblia, provando também que os fenômenos mediúnicos da reencarnação e base do Espiritismo ressalta dos textos sagrados. Precavido ainda foi buscar os israelitas, ou como queira. E ele trouxe então esses conhecimentos, a gente vendo que existe diversidade nas traduções, porque cada tradutor bíblico colocou as mesmas palavras, às vezes de formas diferentes. Então as pessoas podem até interpretar equivocadamente. E eu quero passar para vocês os textos bíblicos que provam o que o Espiritismo mais prega, mais ensina, que é a reencarnação. E a reencarnação, ela está na Bíblia em vários pontos, né, em vários capítulos, versículos, só que muita gente às vezes lê e passa por cima, né, atropelando essas coisas, e muitos religiosos também, talvez, né, por interesse em seus próprios membros ou em arrecadação, peço até o perdão de todos que sentiram ofendido com isso, mas o Espiritismo, ele tem essa verdade e ele não tem fins lucrativos. Ele é como disse Jesus: conhecereis a verdade vos libertará, e dai de graça o que de graça recebeste. Então ele tem esse fundamental importância na divulgação da verdade, exatamente por isso, porque não existe finalidades financeiras, né? Então a questão é o seguinte: no Evangelho de Jesus alude à reencarnação com o nome de ressurreição. A primeira passagem em que Jesus admitiu o renascimento em outro corpo ocorreu quando revelou a 2 enviados de João Batista que este era Elias, que havia de vir, ou seja, na reencarnação de Elias. Com isso, Jesus confirmou explicitamente o retorno de um espírito a um novo corpo de carne, que nada tem a ver com o anterior, confirmando assim a profecia registrada no Velho Testamento acerca do retorno de Elias com seu precursor. É importante esclarecer que a última profecia a esse respeito encontra-se no versículo 5 do capítulo 4 do livro de Malaquias, né? Vocês podem consultar. A segunda vez em que Jesus nos fala da reencarnação foi no Monte Tambor, após a sua transfiguração, estando presente Pedro, João e Tiago. Nessa oportunidade, segundo o relato de Marcos, ele conversou com os espíritos de Elias, Moisés materializado. Isso se deu quando o apóstolo,
ao descerem do Monte Tabor, procurou obter de Jesus um esclarecimento para a seguinte dúvida: se os fariseus e os escribas, intérprete das Escrituras, declarava que Elias, ao voltar, desempenharia a missão de precursor do Messias, e isto o desempenharia sua missão antes de Jesus, e que Elias estava no mundo espiritual, logo Jesus. Então vejamos bem, Jesus estava em diálogo, com Moisés, que já havia desencarnado há um bom tempo, há muitos anos antes. Então a gente pode ver com isso que a morte não existe. Moisés havia morrido para a humanidade, morrido do corpo físico, ou seja, saído. E tem pessoas que até dizem, não, morreu, acabou. Então essas pessoas, Valdir, elas não podem nem crer em Jesus, porque Jesus morreu também. Jesus morreu na cruz, como todo mundo viu. E se morreu, acabou, então Jesus deixou de existir, não existe mais, Então é uma inverdade essa questão que eles pregam contra o Espiritismo, querendo esconder essa verdade. A terceira revelação que Jesus declara sobre a questão da reencarnação é quando ele disse a Nicodemos, se vós que sois doutor da lei, vós que sois religioso, uma pessoa de compreensão nesse meio, como vem me perguntar como posso nascer de novo, entrar pelo ventre da minha mãe e renascer? Como pode se suceder isso? E Jesus ainda disse a ele, se vós não está entendendo os conhecimentos terrestres do qual eu digo, imagina se eu falar das coisas espirituais, tão pouco irá entender. Então vejamos bem que Jesus relata sobre isso, E quando Jesus cita também sobre Abraão e muitos antepassados, quer dizer, então se a pessoa morreu, acabou, se ela não reencarna, existe um outro versículo que eu quero confirmar também com o próprio ensinamento de Jesus, quando ele disse também, eis que o Filho do Homem retornará e muitos dos que o apedrejaram o reconhecerá. Então, quer dizer, Jesus passou por esse processo da crucificação há 2013 anos praticamente, porque já estamos em 2013. E veja bem que ele disse que muitos dos que o apedrejaram iria constatar o seu retorno. Agora, se a pessoa morreu, acabou, quem que pode, Valdir, você pode me dizer, viver 2013 anos sem sair de um corpo físico? Não tem como. É aquela resposta, somos multidimensionais, somos multimilenários, Isso. Somos mais velhos que a própria Terra. Com certeza. Então, na verdade, a consciência é uma só. Só que existem essas reencarnações várias, Sim. Então, na verdade, a vida é uma, mas com várias etapas, não é isso? Pois é, então a gente vê que muitas pessoas também usam de certos versículos bíblicos que dizem coisas de forma errônea. Eu digo isso porque, com todo respeito à Bíblia e a seus seguidores, existem versículos bíblicos que realmente são coisas ditas por profeta, coisas lá do passado e coisas que são da própria cabeça deles. E isso eu não estou dizendo através da minha palavra, que a gente pode ver que no capítulo 23, no livro de Jeremias, ele diz o seguinte: não acrediteis em todos os profetas, que muitas coisas que eles dizem é de sua própria mente, de seu próprio coração, mas antes consulte conscientemente essa verdade. Busque por você mesmo, não creia no que eu estou falando, não creia no que o Valdir está dizendo, mas busque por você mesmo através dos estudos, através das histórias, e você vai ver que é real o que a gente está falando, que o Espiritismo e todo o seu ensinamento tem como
primeiro ensinamento fundamentado na própria Bíblia. E a própria Bíblia constata isso. Eu posso mostrar para qualquer um de vocês, através dos versículos bíblicos, que ele mostra a questão das reencarnações. E sem falar também na época de Constantinopla, né, que através de sua esposa, isso foi acho que em 1553, 54, eles tiraram a palavra reencarnação da Bíblia, até porque a esposa do Constantino devia, na época, Valdir, 18 crimes. E quando ela soube que ela ia ter que reencarnar e ter que prestar conta daqueles crimes, ela achou que, juntando o congresso ali da época, que era um membro de 18 a 19 pessoas, e reuniram para tirar a palavra reencarnação da Bíblia. Se com isso ela acreditava que ela poderia se livrar daqueles crimes tirando a palavra da Bíblia, mas não tem nada a ver as coisas, né? A letra, o papel, ou a Bíblia, ou qualquer outra coisa, está aí, está escrito. Agora, tirar dali não tira das costas, não tira a responsabilidade. É que os reis entendiam que eles tinham o poder divino, né? Isso. Então eles achavam que tirando a palavra reencarnação da Bíblia, tiraria aquele problema, né, aquela dívida das costas dela, que não é real. Na verdade, se eu como um doce, eu tenho que pagar pelo doce que eu comi, né? Com certeza. Às vezes acontece que você ganha um doce, mas é muito difícil. Pois é, e Deus, né, como a gente sabe, Deus não castiga ninguém. E a gente vê até certas pessoas que pregam, né, a mão de Deus vai pesar sobre você, né? Como que a gente vai entender um Deus que Jesus nos passou como um Pai de amor, justiça e bondade, que pesa a mão em cima dos seus filhos, né? Se nós ainda não somos santos, ainda não alcançamos a bondade de angelitude, mas a gente tem tempo para isso. E em primeiro lugar, a gente tem que notar uma coisa: nós somos criatura de Deus e nós estamos aqui para crescer. Agora, veja bem, Valdir, eu vou te passar um exemplo. Se eu construo uma coisa e depois eu me arrependo daquilo que eu fiz, então eu não tive perfeição naquilo ali. É uma coisa que não tem a ver com Deus, porque Deus é perfeição, né? E Ele é inteligência suprema. Então, como pode admitir uma inteligência suprema? Causa primária de todas as coisas. Isso, e uma inteligência suprema que faz algo que depois arrepende. Existem pessoas que dizem isso, que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Outros dizem, né, que Deus vai acabar o mundo, vai vir chuva de fogo, enxofre, né, sobre a humanidade. E eu pergunto a vocês que nos assistem, né, nós que somos imperfeitos, não temos coragem de matar, de exterminar, de queimar nossos filhos, por mais terrível que eles sejam. Agora, se Deus fizesse isso, ele seria pior do que nós. Não é verdade? Então, quer dizer, não tem cabimento. E o Espiritismo, ele é a verdade, ele é uma fé raciocinada. Tanto é que eu peço a vocês que nos assistem neste momento, que não vá pelo que a gente diz, mas procure você mesmo, estude você mesmo, se aprofunde e busque o conteúdo disso e constate essa verdade por você mesmo. Não acredite em nada que dissemos. Isso. Mas procure, né? Tire suas próprias conclusões. Isso, suas né? próprias experiências, né?